Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Valder Pamiro, né? Bíblia e Contos, Contos e Bíblia. Olha só, gente, hoje é assunto bíblico, tá? E eu quero hoje falar sobre o tema pedra ou ser servido pelos anjos. É uma pergunta, o que tu escolhe? É pedra ou ser servido pelos anjos? É o escape daquele jeitinho brasileiro? Ou a bênção que vai vir do céu? Então tá, gente. Quero que tu abra lá em Mateus 4,3, uma palavra bem conhecida. E nos diz assim: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Olha aí que loucura, que doideira. Eu não quero me deter muito, não, mas é uma palavra de reflexão. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Isso mesmo, para ser tentado. Muitos de nós já fomos levados, né? E quem nunca foi um dia vai ir. Ah, vai, não tem essa daí, cara. Todos os lugares que tiver que tu ir, tu vai pro deserto, vai pro olaria, vai para tudo que é lugar. Onde for necessário tu ir, tu vai. Mas Deus vai contigo. Ele vai contigo. E a Bíblia fala, né? Se tu és o Filho de Deus. O diabo tá sempre por aí. Se tu é um homem de Deus, se tu é uma mulher de Deus, se tu é um cantor ungido, se tu é um pregador ungido, se tu é pastor, se tu é missionário, tá sempre te colocando à prova. Então, faça isso e faça aquilo. Tu é homem de Deus, tu pode fazer tudo. E não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. Não é porque tu é um temente a Deus, um servo de Deus, que Deus te abençoe e te honre, tu vai sair por aí fazendo o que quer, o que o diabo manda. Não, vou provar que eu sou homem de Deus para esse capeta do inferno, mas eu vou pisar na cabeça dessa serpente. É bem assim. E sai bem durinho. Achando que tá fazendo grande coisa. E não é, cara. Tu tá obedecendo ao diabo. Tá? Se o diabo chegar pra ti, faz coisa errada, aí tu não vai fazer. Agora você falar, tu é servo de Deus, tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus, então faz isso aqui que tu vai fazer, tu vai obedecer, porque ele pegou aquilo que tu é. Tu é sim um homem de Deus, tu é sim uma mulher de Deus. Ele vai dizer, então ordena a Deus, ora a Deus, que opere esse milagre. É assim que funciona. É assim que ele vem. Mas fica a pergunta, Jesus poderia transformar, ordenar que aquelas pedras virassem pão? Claro que sim. Claro que sim. Ele parou a tempestade. Aquieta-te, vento. Isso mesmo, Lázaro sai para fora. E tá cheio de passagem na Bíblia que ele ordenou, ele deu uma ordem, tudo aconteceu. A Bíblia fala que aquele homem, lá o centurião, falou: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas mande somente uma palavra, somente uma ordem. Ele olhou para ele, levanta-te, paralítico, e anda. Por aí vai. Ele podia, pedra, te transforma em pão. E ele se transformava em pão. É assim que funciona. Para Cristo, nada seria impossível. Mas para que transformar? Para que transformar uma pedra em pão? Se de Deus viria algo para ele, um escape viria de Deus. Claro que Jesus poderia. Cara, gente, Deus fez tudo do nada. Agora imagina tendo a matéria-prima como um punhado de pedra. Cara, o diabo pode te largar num lugar cheio de areia. Deus transforma aquela areia em tudo que é coisa, em comida, em pedras preciosas, em tudo. Deus fez tudo do nada. Tudo do nada. Agora dá uma matéria-prima, não importa o que seja. Pode ser pedra mesmo. Pode ser. Se te largar numa cova, Deus transforma a cova num palacete contigo lá dentro. É assim que funciona. Tá? Se te largar no oceano, no meio da água, Deus transforma numa piscina tão linda e maravilhosa dentro do teu terreno.
Aí tu não tá perdido, tu tá te banhando. É diferente. É assim, cara. Deus transforma maldição em bênção. Ela pode acabar e destruir contigo. Deus faz com que aquela destruição se torne em uma construção para a tua vida. É essa a realidade. Mas por que Jesus não transformou? Olha o que Jesus falou lá. Mateus 7, 9, 10 e 11. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, ele lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Olha aí, cara. Olha aí. Jesus podia olhar para aquelas pedras e transformar agora a pedra em pão. Mas aqui Jesus, ele falou: se vocês são homens, são maus, sabem escolher o melhor para os seus filhos, então o que sobraria para Deus? Ele sim sabe o que realmente vocês precisam e o bom para vocês. Por que transformar a pedra em pão? É a mesma coisa que diz, ó, o teu filho te pediu pão e tu vai dar uma serpente para ele. Faz sentido isso? Não. Era a mesma coisa, cara. Jesus transformasse aquelas pedras em pão, era a mesma coisa que ele tá botando uma serpente na boca. Era a mesma coisa. E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente. E pedindo-lhe pão, lhe dará uma pedra. Ó, presta atenção. Se Jesus transformasse aquelas pedras em pão, no final voltaria a ser pedra. Sabia? Que tem coisa que dura pouco. O pão, a pedra que virou pão hoje, amanhã vai virar pedra de novo. Prestou atenção nisso? Ah, pedi um peixe. Aí dá uma serpente. Agora, ô pai, eu pedi um peixe. Não, isso, o teu peixe hoje, essa serpente, come e deu. Ia servir de maldição, ia morrer envenenado. O pão transformado em pedra hoje, amanhã vira pedra de novo. Então por que Deus faria isso? Jamais Deus fará isso, jamais. O que Deus dá, Ele traz de cima para não transformar nada que é de baixo em pão. Como assim? Ó, Provérbios 20, 17. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Olha aí, ó. Viu? O pão que ontem era pedra, amanhã volta a ser pedra. Com Lamentações 3,16. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Olha aí, não adianta inventar coisa, não adianta inventar coisa. Não adianta inventar coisa. Não adianta. Então fica na dispensação, porque Deus vai transformar essa situação em bênção. Mas ela vai vir lá do céu. E tu não vai precisar transformar em bênção nada daquilo que está hoje te fazendo sofrer. E com certeza Deus conseguiria. Olha o que Deus fez. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha aí. E soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, cara, era barbada transformar aquelas pedras em pão. Aqui do pó Deus fez um homem com alma e tudo. Imagina uma comida. De menos transformar pedra em pão, era de menos. E a Bíblia também fala em Êxodo, quando Deus falou lá para Moisés ir lá diante do faraó, e ele disse, lança na terra, e ele o lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela, e ele disse lá, 7,5, vai pela manhã a faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na praia do rio, e tornará em tua mão a vara
e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Olha aí, cara. Cara, Deus transformou uma madeira, um pau, um troço assim, sem corpo orgânico. Cara, vocês são vivos, eles têm vida. Toda a natureza ela tem vida. Mas não é um corpo orgânico. E transformou o quê? Em uma serpente, cara. Olha aí. Transformar pão em pedra barbada. Transformou agora aqui, ó. Deus mandou transformar o quê? Em uma madeira, um pedaço de pau, num ser vivo. Assim como ele transformou o do pó, o homem, e o homem se tornou um ser vivente. Um ser humano. Então, gente, para Deus nada é impossível. Logo mais além, ali nesse mesmo capítulo de Êxodo 7:5, e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Aqui é uma situação, ó. Não é se encheu de sangue. A água não foi suja de sangue. Tem uma diferença de água suja e se encher de sangue do que se tornar em sangue. Aqui toda a água do mar era sangue. Esse dia eu fui ver aí na Netflix o filme do Êxodo, Deuses e Reis. Se tu assistir aquele filme, esquece da Bíblia, esquece. Assista como se fosse qualquer outra coisa. Se tu for olhar lembrando o que está na Bíblia, tu vai achar um filme ruim. Lá, ali, o que o cara, quando fez o filme lá, o que ele fez? Ele fez lá, por que a água se tornou em sangue? Se encheu de jacaré, jacaré de tudo que é tamanho, os maiores foram comendo os menores e a água se encheu de sangue. Não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que a água se tornou em sangue. É diferente. Tem gente que gosta de maquiar a Bíblia, eles gostam de tirar a essência da Bíblia, desmerecer o milagre de Deus. Tudo bem, se fosse verdade, eu não sei, não tenho fontes históricas, tudo bem, Deus poderia sim criar um monte de jacaré e eles iam devorando um ao outro. Mas daí ele estaria sujando a água de sangue. Aqui a Bíblia diz que ele tornou a água em sangue. E é muita diferença. Muita diferença. Assim como do pó Deus fez o ser humano, do pó ele fez os piolhos. Olha aí. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Olha aí, ó. Transformando poeira em insetos orgânicos, com corpos, com sangue, com tudo. Com piolho. Olha aí a diferença. Cara, não importa o que façam contigo, não importa o jeito que vão te deixar a tua vida. Deus pega toda essa maldição, todo esse azar, toda essa tristeza e vai fazer virar tudo bênção. Só tem que escolher pedra ou ser servido pelos anjos. A pedra virando pão, lá na frente volta a ser pedra. O que Deus te dá é bênção e é bênção para sempre. Água e vinho. Água e vinho é a mesma coisa. Chegaram para Jesus lá, ó, acabou o vinho. Jesus disse, olha, pega umas talhas aí, enche d'água aí e leva lá para minha sala. Chegou lá, não era água, era vinho. Jesus não falou assim, não, seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Sobrou um pouquinho de vinho aí, sobrou? Uma babinha aí, ó. Uma rebarba, sobrou? Então é o seguinte, bota umas águas dentro, dá uma sacudida boa e larga lá pra sala lá, cara. É melhor água suja de vinho do que água pura, do que não ter nada. Não, ele transformou a água em vinho. A bênção que Deus vai fazer na tua vida não vai vir do resto do que já fez. Ah, isso aqui é a consequência daquela bênção que Deus me deu. Não. Deus não suja água em vinho. Ele transforma o vinho em água. Ele não vai sujar a água com vinho. Não vai. Ele não vai pegar o teu milagre lá de anos atrás, lá, e juntar com esse, dar uma sacudida e... Não é assim não, cara. Deus pega o problema de hoje e transforma em vitória. Para acrescentar, não fazer com que venha se unir com o passado. Não, nada tem a ver com o passado. Cada vitória tem sua época, cada vitória tem a sua história e tem a sua origem.
Deus não vai sujar água com vinho. Ele vai transformar essa água. Eu tenho que fazer a tua parte, ó. Pega as talhas, enche d'água e pronto. Vai. Vai lá. Leva lá pro mestre Sala. A Bíblia fala da cura dos leprosos lá. Aí curou os leprosos, mandou, vai lá no sacerdote lá. Mas no meio do caminho, só um deles percebeu que estava limpo. O resto continuou, foram lá no sacerdote. Que tinha que pela lei tinha que se chegar lá no sacerdote para ele dar uma analisada, ver a situação ali da lepra. Só um descobriu, o resto seguiram o caminho, foram até o sacerdote. Já estavam curados e não sabiam. Então isso é fé. Segue o teu caminho, leva as talhas para o mestre Sala, porque pode ter certeza que quando chegar lá, não é água, é vinho. O milagre já aconteceu e Deus já te deu a tua vitória. Qual é o tamanho da tua vitória? É o tamanho da tua obediência. Ele falou, ó, enche as talhas aí. Beleza, encheram? Agora leva lá, começa a sala. E a Bíblia diz que eles encheram até em cima. O tamanho da tua vitória é o tamanho da tua obediência. Não é nem questão de fé, é só obedecer. Ele falou, ó, enche as talhas aí e leva lá para essa sala. Deu, é só isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer, é só obedecer. Obedecer, porque o tamanho do milagre depende do tamanho da tua obediência. Não é nem questão de fé, eu acredito ou deixo de acreditar. Só obedecer é o importante. Por que Jesus transformaria pedra em pão? Se ele mesmo disse, se vocês que são maus, sabem dar o que é bom, se um filho pedir pão, vocês vão dar uma pedra para ele? Era a mesma coisa, ó Deus, ó meu pai, aqui ó, eu vou transformar essas pedras aqui em pão, tá? Porque eu tô nesse deserto, o diabo tá aqui me atentando, e eu vou mostrar para ele que eu sou teu filho. E não é assim que funciona, cara, não é assim que funciona. Deus criou do pó o homem, Deus criou do pó o piolho, Deus criou de uma madeira uma serpente, Deus criou da água o vinho. É isso aí, cara. É isso daí. E por aí vai. Se tu for analisar a Bíblia Sagrada, tem muita mais coisa. Muito mais coisa. A Bíblia ali fala ali do azeite da viúva. Ele multiplicou o que tinha. Ali não. Ali ele deu água e transformou aquela matéria-prima em outra. Deus fez a humanidade, todo ser vivo, o céu, as estrelas, do nada, apenas dando ordem. Jesus era fácil para ele dar uma ordem ali. Pera, se transforma em pão, é fácil. Tu também é fácil para te fazer as coisas, só tu chegar assim para Deus igual Elias. Senhor, se tu é meu Deus, se eu tô seu servo, desça fogo, Senhor. E por aí vai. Até o inimigo vem de joelho. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não peça para transformar pedra em pão. Não dê ordem, não clame, não. O que você faz? Espere que Deus vai te servir. Pão do céu, manjar do céu, comida do céu. Assim como Elias foi alimentado, assim como muitas coisas aconteceram na Bíblia Sagrada, veio do céu. Tá, então, e essas pedras que eu tenho dentro de casa? E essas pedras que eu tenho no meu caminho? E esse deserto que eu habito? Calma, cara, calma. Lucas 19:40 fala o que Deus faz com pedra. Respondeu ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19:40. Quando Jesus chegou e estavam os discípulos dizendo, hosana nas alturas, todo mundo clamava, os discípulos clamavam e adoravam a Deus. E muitos adoravam. Alguém mandou se calar. Alguém mandou se calar ele. O que ele disse? Se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 3:8, que pedra, cara? Olha só as pedras que ele está falando. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai.
Porque vós digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Pode ter pedra que for por aí, cara. Pode ser essas pedras que estão dentro da tua casa aí, Deus pode transformar eles em filhos de Deus, servos de Deus, homens de Deus. E eles vão clamar. São como pedras que um dia vão clamar. Essas pedras clamarão a respeito do reino de Deus. É assim que Deus quis falar lá. Olha esse monte de gente que é agarrado aí com Abraão, essas coisas, com o passado. Eles podem se tornar filhos de Deus, realmente filhos de Deus, filhos de Deus. E Pedro falou lá, 1 Pedro 2,5, vós também como pedras vivas, olha as pedras, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ó, tá aí as pedras. Essas pedras tem dentro de casa e fica tranquilo que vão ser transformados em servos de Deus. Quando Jesus perguntou, quem é que vocês dizem que eu sou? Falaram lá, todo mundo disse que tu é isso, aquilo outro, e o Espírito de Deus falou em Pedro, tu és o Filho de Deus, e aquela coisa toda. E Jesus se dirigiu para ele e disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí. Deus transforma pedra em seus adoradores. Então existem duas pedras na tua vida. As pedras que representam tudo que se diz físico, financeiro, espiritual, e também a família, as pedras, as pessoas, as lutas dentro do lar. E a Bíblia diz, por que o inferno não prevalecerá contra a igreja, que é uma pedra? Mas ele, olhando para eles, disse, que é isso, pois que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair será feito em pó. Se o cara cair em cima da pedra, não sobrará nada. E se a pedra cair em cima dele, ficará feito em pó. Olha aí. Ficará em pedaços. Outra situação, em pó. São pedras. São pedras no caminho. Deus pode transformar essas pedras em adoradores. Só espera de Deus na dispensação de Deus. Só espera de Deus na sua dispensação. Então são essas palavras. Estou resumindo aqui porque é um assunto muito longo, muito grande. Então, gente, é isso daí. Pedra ou ser servido por Deus? Fica com essas pedras aí na tua casa, tu vai ver o que Deus vai fazer. Fica com essas pedras. Deus vai te honrar, Deus vai cuidar de você. Porque olha só, já a pedra, olha só. Olha o que o diabo falou. Ó, Jesus. Pula desse monte, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito e não fará tropeçar um só pé teu. Tu não vai tropeçar. Aí Jesus rebateu. Mas lá na frente Deus olhou para baixo e olhou assim, então tu vai ver então. Logo tá ali, tu vai ver que é tropeçar. O que Deus fez? Levantou sua igreja. Como eu li aqui. Aquele que tropeçar sobre essa pedra ficará em pedaços. Mas a pedra cair em cima virará em pó. Olha aí. Olha o que Deus fez com o diabo, com a malícia dele. A pedra que ele disse que Deus ia livrar Jesus ali, que não tropeçaria os pés, Deus criou sua igreja logo ali. Foi o que Deus fez. A igreja hoje é uma pedra que quem cair sobre ela não ficará inteiro. E quando a igreja cair em cima, ficará em pó. Então é assim, gente. É assim. O que Deus vai fazer para ti é muito grande. Tá? Cara, olha só a diferença da comida que Deus serviu para Jesus. O que aconteceu com Elias? Deus deu ordem lá, corvo trouxe carne, pão de manhã, de tarde, essa coisa arada. Ele continuou ali atirado, bebia a aguinha do ribeiro e ficou ali.
E Deus, ó, levanta e come, levanta e come. E depois que o anjo veio, trouxe uma comida, ele comeu essa comida, retornou as suas forças e caminhou 40 dias e 40 noites. É a diferença do que Deus dá. É a diferença do que Deus dá. É isso, gente. A pedra que o diabo hoje disse que tu não vai tropeçar, é a pedra que tu vai se tornar e vai largar em cima dele. Vai esmiuçar e vai quebrar. É assim. Mas dê valor pro corvo, viu? Dê valor pro corvo. Cara, tem uma historinha na internet que eu acho assim, ridículo, assim, nojento. E eu não acho nada de bonito naquilo lá. Ah, que a mulher lá que tava passando fome lá, e um homem falou, eu vou dar lá um rancho lá e vou dizer que foi o diabo. E a mulher, nem que seja o diabo, não importa, nem que seja o diabo. Deus me abençoe, nem que tem que mandar o diabo. Palhaçada, cara. Muitas das vezes aí, cara, um rico ou um empresário, uma pessoa vê aí um cristão aí, cara, numa bosta, numa prova, numa merda de vida, numa miséria. Aí ele vai lá dar alguma coisa, depois o cara vai testemunhar na igreja chamando de diabo aquela pessoa. Cara, se tu fizer de qualquer coisa pra um pastor, pra um irmão de igreja, pra alguém da igreja, e tu vê ele falar uma merda dessa de ti, deixa se lascar da outra vez. Tá? Que daí sim, não vai ter ninguém na terra pra dar nada pra ele, Deus vai ter que buscar lá no inferno. Ó, capeta, vai lá e assa um churrasco com o meu servo lá. Ele vai ter que ter muita fé. E muita fé, e não é assim não. O diabo vai fazer de tudo pra não ter que fazer essa vergonha. Vai fazer de tudo. Deus, ó, claro que Deus quiser, pega o diabo pelo focinho e vai lambendo o chão até a porta do seu servo. Mas o diabo não vai se dobrar sem lutar. Por quê? Porque o homem, o ser humano, o cristão, ele é vulnerável. Deus não. Então ele vai aonde é vulnerável, ele vai aonde ele tem força. É só não vigiar. Tu fez alguma coisa pra alguém e o cara veio com essa palhaçada? Te chamou de diabo? Te chamou de tudo que é porcaria? Foi ingrato, ingratidão imensa? Da próxima vez deixa se lascar, cara. Da próxima vez deixa passar fome. Da próxima vez deixa ficar ferrado. Deixa. O Deus que ele serve vai tratar de cuidar dele. Hoje em dia Deus dá ordem para muita gente a teu respeito, porque nem todo mundo obedece. Eu não vou, mas eu não vou mesmo. Deus dá ordem a muita gente a teu respeito. 99 diz não. Diz não para Deus na cara dura. Tem gente que fala que Deus fala, vai lá pede perdão. Não peço perdão para diabo. Sapateia, dança no espírito e fala em mistério depois. Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. Então aquele que obedeceu a voz de Deus, dê valor, porque ele poderia não ter obedecido. Tu fez alguma coisa para um irmão, para alguém aí na igreja? O cara foi ingrato, deixa se lascar da próxima vez. Tá bom, gente? Fique com Deus, se inscreva, dá aquele like, nos ajuda. Eu e minha família, tenho meus cachorros. Ajuda a gente aí, para que Deus venha nos abençoar em um todo. Mais uma vez eu digo, dê valor pro corvo. Porque se depender de diabo mesmo, tu tá ferrado. O diabo vai dizer assim, ó, não, eu não vou. Não vou, ele fez isso, ó. Por quê? Porque ele vai te levar ao erro. Para não ter que se arrastar na tua porta e te abençoar ainda no nome de Deus ainda. E te dar paz do Senhor ainda. Ele vai tocar onde é vulnerável. Então dê valor pro corvo. O corvo veio de manhã, veio de tarde, não importa. Dê valor pro corvo. Não vai lá amanhã depois lá chamar quem deu ouvido para Deus, porque é muito difícil alguém dar ouvido para Deus de diabo. Não vem chamar as pessoas que te ajudam de diabo. Não vem. Tu é homem de Deus, dá valor para as coisas que Deus dá para ti. Dá valor. O cara estendeu a mão para ti, não vem que papo que é diabo. Porque 99 Deus dá ordem a teu respeito. E 99 não quer nem saber. Ele diz não. E se o diabo tiver que vir para obedecer uma ordem de Deus, ele vai te levar ao erro. Para chegar diante de Deus, eu não vou. Olha o que ele fez. Não vou mesmo.